para navegar no mar, para navegar no mar, e outras terras encontrar, e outras terras encontrar, para além de todo o mar, para além de todo o mar. De Sagres a Macau, vamos navegar no sonho e enfrentar o mar medonho, e outras terras encontrar, e outras terras encontrar, para além de todo o mar, para além de todo o mar. As armas e os barões assinalavam cada ocidental praia lusitana. Por mares nunca antes navegáveis, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçadas, mais do que permitia a força humana, e entre gente remota edificaram um novo reino que tanto sublimava. O céu estrelado é o nosso dia, nossa fé nos confia, venceremos todos os medos, com coragem e alegria, sob a égide cruzaremos todos os mares, desfrutando ao vento da bandeira do Evangelho imortal. Levaremos a tua parte, esperança de novo dia. Jesus, faremos entrar os corações em harmonia. Vamos construir uma nau, vamos construir uma nau, para navegar no mar, para navegar no mar, e outras terras encontrar, e outras terras encontrar, para além de todo o mar, para além de todo o mar. Boa noite, queridos amigos, boa noite, queridos irmãos, que as nossas primeiras palavras sejam sempre de agradecimento a Deus, ao Senhor Jesus, à Senhora Maria de Nazaré e a todos os bondosos amigos espirituais. Boa noite, queridos ouvintes da Web Rádio Estação da Luz, essa rádio que emana a paz do Rio Grande do Norte, da cidade de Natal. Boa noite, Brasil. Boa noite, Rio de Janeiro. Boa noite, a cidade de Coromandel, em Minas Gerais, do Grupo Espírita Paulo de Tarso. E boa noite à nossa casa, nosso grupo de estudos espíritas, Rita de Cássia. Então, vamos ao nosso mergulho no pensamento de Leon Denis, não é mesmo? Hoje continuaremos com a apresentação do nosso convidado, né, o Paulo Barragá, do Centro Espírita Allan Kardec, que apresentará outra parte da obra Joana d'Arc Médium. Boa noite, Paulo Barragá. Boa noite, minha querida Nicéia. Boa noite a todos. Boa noite, Luiz. Boa noite, Nicéia. Boa noite a todos. Terezinha, Valéria, Paulo. Mais uma noite, estamos reunidos. É um muito prazer estar aqui, com confiança que estamos na mesma vibração, na mesma harmonia do senhor Leon Denis.
Boa noite, Terezinha. Boa noite, Luiz. Boa noite, Nilceia, Paulo, Valéria. Boa noite, ouvintes. Boa noite, amigos queridos que estão conosco hoje. Muito bom estar aqui de novo, muita alegria nos nossos corações. Estamos de novo conversando sobre as obras de Leon Denis, mais uma vez, e esperamos que possamos contar com a proteção de Leon Denis, do Mestre Jesus e da nossa querida Joana d'Arc. Boa noite, Valéria. Oi, boa noite, Terezinha, Paulo, Nilceia, Luiz. Que nossos estudos sejam todos bem-vindos os que estão vindo pela primeira vez, bem-vindos os que estão vindo sempre, nossos amigos queridos que nos acompanham, já tem um tempinho. Que esse estudo das obras de Leon Denis, especialmente hoje, Joana d'Arc, seja de muita alegria para todos vocês, e que possamos também nós conhecer um pouco mais do pensamento, da disposição, da vontade de Leon Denis e da sua fé também. Luiz, você pode ler o Evangelho e fazer a prece, por favor? Sim, vou abrir o Evangelho. Saiu para essa noite, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Item 14, desprendimento dos bens terrenos. A mensagem. Vem, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos o meu óbolo, a fim de vos ajudar a avançar, com desassombro, pela senda do aperfeiçoamento em que entrais. Nós nos devemos uns aos outros. A regeneração só será possível mediante a união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados. O amor aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Com essa mensagem, vamos unir nosso pensamento em torno do nosso Criador, nosso Pai, agradecendo a oportunidade por essa vida, agradecendo a oportunidade por esse momento, agradecendo a oportunidade por termos o nosso Mestre Jesus como guia e modelo, agradecendo aos nossos guias que nos protegem diariamente, estão ao nosso lado, nos ajudando a seguir na senda do caminho certo. Obrigado a todos da espiritualidade que nos mantém no prumo. E hoje pedimos auxílio para que possa nos proteger e nos ajudar ao longo no estudo do pensamento de Leon Denis, ajudar o Paulo Barragán a desenvolver o seu estudo sobre a nossa querida Joana, que foi um exemplo para nós todos. Assim, com a permissão do Senhor Jesus e de Deus nosso Pai, pedimos licença para começar as atividades dessa noite. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. E assim, queridos amigos, daremos continuidade ao estudo das obras pertencentes ao bloco histórico, né? Que o bloco histórico ele é constituído de 5 obras. O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, que já estudamos. Hoje daremos continuidade ao estudo da obra Joana d'Arc Médium. Posteriormente, teremos Cristianismo e Espiritismo, Socialismo e Espiritismo, Mundo Invisível e a Guerra. Sendo que a obra que o Paulo está apresentando, Joana d'Arc Médium, ela é constituída de 2 partes. A primeira parte tem o título Vida e Mediunidade Joana d'Arc. A segunda parte é As Lições de Joana d'Arc. Sendo que a primeira parte ela é constituída de 12 capítulos. Hoje, o nosso Paulo apresentará do capítulo 4 ao capítulo 8. Paulo, seja muito bem-vindo mais uma vez, desde já te agradecemos, tá? Pela apresentação e que Deus te abençoe. É com você.
Bom, então, dando continuidade ao nosso estudo, né, nós estamos já na nossa terceira apresentação e nós estamos aqui abrindo o nosso estudo de hoje com uma ilustração muito interessante, que é uma iluminura caricatural de Joana d'Arc, feita à margem de um registro do Parlamento de Paris, em 10 de maio de 1429. Essa ilustração ela é muito interessante, ela é uma iluminura, né? Nós sabemos que a iluminura é uma decoração que se encontrava muito nos livros medievais. Eram decorações feitas à mão, porque o livro todo era escrito à mão, e, inclusive, essa moldura que nós apresentamos ao lado esquerdo, né, fazendo o enquadramento do título do livro, Joana d'Arc Médium, é também uma iluminura retirada de um livro medieval. Mas o que é interessante é que essa iluminura é uma caricatura de Joana d'Arc, é a única ilustração que nós temos de quando Joana d'Arc estava encarnada. E ela é feita nada mais, nada menos que pelos inimigos de Joana d'Arc, porque ela foi feita à margem de um registro do Parlamento de Paris, e Paris, naquela época, estava tomada pelos ingleses. E o parlamento também, a gente precisa entender que no regime francês antigo, o parlamento era uma corte de justiça, tá? Não era uma casa legislativa, era uma corte de justiça composta por altos dignatários do clero e também da nobreza. Eram os doutores da igreja. E existiam alguns outros parlamentos nessa época na França. E quando Paris foi tomada pelos ingleses, Carlos V passou a se servir do parlamento de Poitiers, que era uma cidade, continua sendo uma cidade vizinha, bem próxima à cidade de Chinon, onde Carlos VII residia no seu castelo. E então é bem interessante. Nós podemos ver, está um pouco pequena, mas se pudesse ampliar, ela está com uma carinha, Joana d'Arc está assim com uma carinha meia de mazinha, né? Ou seja, ela está sendo retratada como não como uma heroína, mas como uma vilã da história. E interessante que essa ilustração ela foi feita aproximadamente uns 3 dias depois que Joana d'Arc consegue desfazer o cerco de Orleans. Então, ela estava com todo o cartaz, estava com toda a bola, vamos assim dizer, né? E os ingleses estavam assim muito despeitados, né? Por isso que fizeram também uma caricatura não muito simpática dela. Então, Tavares, por favor, vamos continuar. E aqui nós temos, então, o capítulo 4, cujo título é Mediunidade de Joana d'Arc, a mediunidade de Joana d'Arc. E nós temos uma ilustração muito bonita do século XIX, intitulada A Vocação de Joana d'Arc, um quadro, a partir de um quadro de Etienne Azambre. Então, nós vamos ler o que Leon Denis... Vamos pensar um pequeno texto desse capítulo e vamos ler para vocês. Diz assim: como conciliar tão esmagadora superioridade com a falta de instrução? É que existe outro manancial de ensinamentos que não a ciência da escola. Pela comunhão constante com o mundo invisível, desde a idade de 13 anos, quando teve a sua primeira visão, é que Joana alcança as luzes indispensáveis ao desempenho de sua missão espinhosa. Olha que interessante, né? Esse comentário.
esse comentário que Leon Denis faz, vejam só que nos remete ao capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, precisamente o item 7, que Allan Kardec vai nos falar dos mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. E quando, então, Allan Kardec lembra a frase de Jesus, do nosso mestre Jesus, dando graças ao Pai de ter ocultado certos assuntos aos doutos e aos prudentes e ter reservado esses assuntos aos humildes, aos pequeninos. Olha que interessante, né? Então, é uma correlação de valores, né? O maior na terra é o menor no céu, e o menor no céu é o maior na terra. Então, por razão disso, Joana d'Arc, porque ela era tão pequena, tão simples, tão humilde, pura, a ela era concedida uma sabedoria. Para ela se abriam os mistérios do plano espiritual, e ela, então, tinha uma compreensão da vida, que com essa compreensão serviu um dos fatores, obviamente, que a levou a ser vitoriosa, porque ela abria os canais mediúnicos dela para as entidades espirituais do sol, do alto nível, do alto plano espiritual, né? Então, tá, Tavares, por favor, vamos continuar. E aí, então, aqui nós temos Vaucouleurs, que é a cidade para onde Joana d'Arc foi conduzida pelas suas vozes, porque desde os 13 anos que ela ouve as vozes dos seus guias e batendo na mesma tecla, que ela teria que ir a Vaucouleurs, onde ali ela encontraria uma autoridade, o senhor de Baudricourt, e esse senhor teria condições de colocar à disposição dela uma comitiva de cavaleiros para escoltá-la até a cidade de Chinon, onde ela iria ter com o rei, na verdade, não rei ainda, mas o Delfim de França. E ela consegue, um tio dela, esse tio a conduz, a leva da cidade de Dom Remy, que era vizinha a Vaucouleurs. Então, ela era uma mocinha, não tinha como andar sozinha pelos campos, então ele a leva, e lá, então, ela teve vários contatos com essa autoridade de Vaucouleurs. E esse senhor, ele não aguentava mais Joana d'Arc, a insistência de Joana d'Arc, estava difícil na queda, ele não conseguia, ele não estava querendo aceitar, acreditar. Ele mandou, inclusive, um padre exorcizar Joana d'Arc. E não deu certo, obviamente. Então, as vozes a orientam de dar a ele uma notícia de uma batalha que os franceses tinham acabado de ganhar nos arredores de Orleans, se não estou enganado, se não me engano. E ela falou, olha, os franceses ganharam. E a notícia nem tinha chegado ainda naquele rincão. E logo depois a notícia chega. Então ele acaba se convencendo e então ele coloca à disposição de Joana d'Arc essa escolta. Mas vamos falar um pouquinho sobre esse panorama que nós estamos vendo, essa construção aí muito interessante, que é um portal. Foi o que restou das muralhas de Vaucouleurs. A Vaucouleurs medieval, né, era uma cidade fortificada, como de um modo geral as cidades eram, e restou apenas esse portal, que o francês, inclusive, chama Porte de France, a Porta de França, mas que significa que é o portal de uma cidadela. Não é uma porta que vai conduzir à França, não, é simplesmente o portal de uma cidadela. Agora, uma coisa muito interessante também a registrar é que esse monumento, esse portal que vocês estão vendo aí, não é o portal original.
Ele é uma reconstrução feita em 1733. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que Joana d'Arc, desde quando ela foi queimada, em 1431, até o alvorecer do século XVIII, ela ficou no ostracismo, ela ficou esquecidíssima, ninguém dava valor para ela. E tanto assim é que outros monumentos que diziam respeito à vida e as fases de tudo que aconteceu com Joana d'Arc também foi demolido. Por exemplo, o castelo de Rouen, onde ela foi queimada, só sobrou uma torre, a torre onde ela ficou presa. Ou seja, o castelo onde ela ficou presa, onde ela foi julgada e condenada, eles não fizeram a menor questão de salvaguardar aquilo como um registro histórico de um grande personagem, né? Isso prova, mais uma vez, que o povo francês só veio dar valor a Joana d'Arc a partir do século XVIII e, principalmente, no século XIX, com a biografia de Gilles Michelet. Então, por favor, Tavares, vamos prosseguir. Então, no capítulo 5, né, o que é que nós selecionamos para ler aqui para vocês? Primeiramente, nós vamos ler a epígrafe do capítulo, escrita por Paul Allard. Paul Allard foi um grande historiador, e também um jurista da linha do catolicismo. E ele escreveu uma biografia de Joana d'Arc. Então, Leon Denis ilustrou, abriu o capítulo 5 com uma pequena frase da literatura de Paul Allard, que é assim: eis, vou pedir a Deus, vós todos a quem eu amava. Muito interessante. O que também a gente pode realçar nessa epígrafe é que todos os capítulos, quem já leu a obra de Leon Denis, Joana d'Arc Médium, pode observar que todo capítulo abre com uma epígrafe de um escritor a respeito de Joana d'Arc, um escritor famoso, lógico. E o que isso nos mostra? Isso nos mostra duas coisas. Primeiramente, que Leon Denis era um homem extremamente erudito, extremamente culto. Então, ele nos dá notícia de uma vasta literatura sobre Joana d'Arc, a nosso favor, que quando nós tivermos tempo, pouco a pouco, né, como diz o francês, petit à petit, nós vamos poder ir lendo e degustando essa literatura universal. Isso é uma coisa que a gente registra. A outra coisa é que mostra como que Joana d'Arc foi realmente e continua sendo um vulto histórico que capta a atenção de diversos escritores. Já havíamos falado isso, tornamos a dizer, é incontável o número de biografias, de literatura e de um trabalho não só na literatura, na arte, na pintura, na escultura, nas peças teatrais, nas poesias, nas óperas, né, a respeito de Joana d'Arc. Então, depois de lermos para vocês a epígrafe, nós vamos passar uma frase que Leon escreve nesse capítulo, que justamente faz uma ligação de Joana com Jesus. Olha que interessante. É uma passagem de João, capítulo 1, versículo 11. Em João, no Evangelho de João, nós lemos assim: ele veio para o meio dos seus, e os seus não o reconheceram. Não, mas eu estou lendo como se fosse no Evangelho de João. Ele fez uma adaptação, então ele colocou ela, entendeu? João Denis colocou ela, ele fez uma adaptação na frase de João, porque é lógico que no Evangelho de João nós lemos ele, fazendo referência a Jesus. Ele veio para o meio dos seus,
e os seus não o conheceram. E Leon Denis, então, utiliza essa frase e aplica muito adequadamente, muito apropriadamente a Joana d'Arc, dizendo: ela veio para o meio dos seus, e os seus não a reconheceram. Porque, tal qual Jesus, Joana d'Arc, ninguém acreditava que ela fosse realmente enviada de Deus com poderes para banir o inimigo da França, né? Então, é mais um traço que une Joana d'Arc ao nosso Mestre Jesus. E também trouxemos para vocês, selecionamos para vocês um trecho que Leon Denis nos diz assim: as incertezas e perigos do futuro lhe revigoram a força da alma e a confiança, tanto que de contínuo repetirá o ditado do seu provista: ajuda-te a ti mesmo, que Deus te ajudará. E esse provérbio, Allan Kardec, um bom francês que era, ele vai colocar no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, se não me engano, no item 7, porque esse é genuinamente um provérbio francês. Leon Denis, inclusive, se refere a esse provérbio como sendo da província de Joana d'Arc. E Allan Kardec utiliza esse provérbio para fazer uma referência ao ensino de Jesus, consubstanciado naquelas 3 frases, não é? Como se diz, né? Peça e obtereis, né? Procure e achareis. Batei a porta e ela se vos abrirá. Então, essa frase, esse provérbio, traz no seu bojo os ensinos do nosso Mestre Jesus. Mas é um provérbio francês, tanto que numa das fábulas de La Fontaine termina justamente com esse provérbio, né? Aide-toi, le ciel te dira. Ajuda a ti mesmo, o céu te ajudará. Então vamos passar. Tavares, meu querido, por favor. Então aqui nós temos um mural, uma pintura parietal belíssima e famosíssima que se encontra no Panthéon de Paris, pintada por Gilles Eugène Leneveu. Aliás, ele pintou algumas de Joana d'Arc. Ele teve o encargo de pintar algumas passagens de Joana dentro do Panteão. E então essa pintura mostra Joana d'Arc saindo de Vaucouleurs. E Leon Denis então nos diz: Joana parte, levando por companhia unicamente alguns homens de coragem. E ela parte desse jeitinho, muito simples, vestida de homem, realmente rodeada e escoltada por alguns homens de confiança. Então, meu querido Tavares, vamos prosseguir. Assim, então, ela sai de Vaucouleurs e ela chega a Chinon, a cidade onde existia e existe até hoje o castelo, Le Château de Chinon, que nós vemos aí nessa fotografia. Ao tempo de Leon Denis, esse castelo estava em ruínas, inclusive ele lastima o castelo em ruína. Não mais, o castelo não mais está em ruína. Em 2012, ele foi restaurado, está belíssimo. E Joana, então, ela chega a Chinon, mas ela leva uns 3 dias, pelo menos, para falar com o rei, para entrar no castelo. E depois eles colocam ela nos aposentos do castelo, ainda passa mais tempo para falar com o rei, dando, vamos dizer assim, um chá de espera nela, né? Mas é interessante que quando ela chega em Chinon, acontece uma coisa muito interessante que está relatada por ela mesma, pelo espírito de Joana d'Arc, no livro A História de Joana d'Arc, contada por ela mesma, psicografada por Hermance Dufault, que Joana d'Arc vai dizer o seguinte: quando ela adentra a cidade de Chinon, um homem do povo se aproxima dela e muito desrespeitosamente dirige a palavra a Joana, dizendo assim que ele renegaria Deus se pudesse passar uma noite com a donzela.
E ela não perde tempo e revida nos seguintes termos. Ela diz assim: como que uma pessoa que está à beira da morte pode renegar Deus? E aí ele, muito desconcertadamente, saiu e não demorou 1 hora, esse cidadão caiu no rio e se afogou. E morreu. Então ela já chegou já com esse cartaz todo, né? Com essa autoridade toda. Mas mesmo assim ela levou um tempo para falar com o rei. Então agora nós vamos ler uma passagem do capítulo 6. Joana foi introduzida num imenso salão do castelo, onde se achavam reunidos 300 fidalgos, cavaleiros e damas da nobreza, ricamente trajados. Que impressão não deveria produzir na humilde camponesa aquele espetáculo? De que coragem não precisou para afrontar tantos olhares licenciosos ou inquisitoriais, tão numerosa assembleia de cortesãos que ela percebia lhe ser hostil? Interessante, não é, a narrativa de Leon Denis, mas neste mesmo capítulo, é porque a gente não vai ler o capítulo todo, transcrever o capítulo todo, mas nesse mesmo capítulo, Leon Denis vai nos falar que Joana d'Arc já tinha tido vidas de grande Fausto, então aquilo tudo para ela, na verdade, não queria dizer nada. Ela tirava de letra, ela, com toda a humildade dela, ela tinha mais dignidade e altivez que todos aqueles cortesãos, aqueles nobres ali, amontoados ali naquele salão, não é? Então, Tavares, meu querido, vamos seguir, por favor. Suspeitoso e tímido, o rei, para experimentá-la, pusera no trono um cortesão e se ocultara na multidão de fidalgos. A donzela, porém, vai direto à sua presença, ajoelha-se e lhe fala por longo tempo em voz baixa. Revela-lhe pensamentos que ele guardava em segredo, as dúvidas que nutria sobre seu próprio nascimento, suas hesitações ocultas, e um raio de confiança e de fé ilumina, diz a crônica, o semblante do monarca. Então, isso foi um espanto para todos, né? Porque ela reservadamente começa a confabular a coisas com o rei, e ele só fazendo caras e mais caras de deslumbre, então aquilo ali causou também grande impacto naquelas pessoas todas. E ela acaba, então, sendo aceita para ser colocada à frente do exército francês, mas não foi também assim, não. Eles ainda fizeram, no castelo de Chinon, eles ainda fizeram ela se humilhar, a ter que se submeter a um exame ginecológico para provar a virgindade dela. E assim foi feito um exame promovido pelas matronas da corte, inclusive pela rainha de Aragão e Sicília, a sogra do rei. Então ela passou no exame e encaminharam ela para Poitiers, onde lá tinha um parlamento, né, uma corte de justiça, onde ela foi sabatinada pelos doutores. Então, meu querido Tavares, por favor, vamos caminhar um pouco mais. E então aqui nós chegamos a Poitiers, e Leon Denis vai nos dizer que em Poitiers, onde a mandaram, comparece diante de uma comissão de inquérito composta de uma vintena de teólogos. Quando lhe pedem que mostre os sinais de ser verdade o que diz, isto é, quando lhe pedem milagres, ela observa: não vim a Poitiers para dar sinais de coisa alguma. Levai-me, porém, a Orleans e vos mostrarei os sinais de que sou enviada. Então ela foi assim, vamos dizer, curta e grossa, né, objetiva, e ela se saiu muito bem na sabatina. E então, Tavares, por favor, vamos dar prosseguimento aí. Mas pela segunda vez obrigaram-na a sujeitar-se a ser examinada por um conselho de matronas, a que a rainha da Sicília preside para lhe verificarem a virgindade. E ela passou incólume nesse exame pela segunda vez, e então, por fim, a corte dá o seguinte veredito:
Nela não se encontra maldade alguma, dizem eles, e sim tudo o que é bom, humildade, virgindade, devoção, honestidade e simplicidade. E assim eles deram beneplácito deles, aceitaram ela, entenderam, compreenderam que ela era uma emissária de Deus mesmo, e então ela vai para a sua grande missão, que é desfazer o cerco de Orleans. Então, Tavares, vamos seguir, por favor. Sim, mas antes ela passa por Tours, onde Joana veio primeiramente a Tours para mandar fazer sua armadura e seu estandarte. Seguindo suas indicações, um armeiro da cidade foi procurar a espada que Carlos Martel depositara em Sainte-Catherine de Fierbois. Estava enterrada atrás do altar, e ninguém no mundo sabia que se achava ali. Para a heroína, essa espada sairá da poeira dos séculos e novamente expulsará o estrangeiro. Segundo a antiga tradição, Charles Martel, vencedor dos sarracenos, tendo-os exterminado nos bosques bravios, feros boscos, né, em latim, e em francês, Fierbois, depusera a espada na ermida que se erguia em meio desses bosques. Então, Tavares, vamos seguir, por favor. Pode passar mais uma, meu querido, por favor. E aqui, então, nós vamos trazer para vocês, vamos pedir permissão para trazer para vocês um pequeno trecho que nós importamos do livro Joana d'Arc, a história de Joana d'Arc, ditada por ela mesma, psicografada por Hermance Tifo, porque é muito interessante, muito salutar, e os escritores usam muito, principalmente o nosso Divino Mestre Jesus usava muito a intertextualidade, confrontar um texto com outro. Né? Jesus, quando ele disse assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele pensou, ele tirou de 2 lugares das escrituras sagradas. Amar a Deus sobre todas as coisas, estava escrito lá num canto, e depois amar ao próximo como a si mesmo. Ele tirou de outro lugar. Então, é interessante a gente fazer assim, botar os textos para dialogarem, né? Quem gostava muito disso, inclusive, era Machado de Assis. Então, vamos ler aqui o que Joana d'Arc, ela própria, deixou como legado para a humanidade, a seguinte informação dela própria. Mandei fazer um estandarte branco semeado de flores de lis, sobre o qual estava representado o Salvador, sentado no seu trono, nas nuvens. Ele segurava um globo com sua mão esquerda. Vamos lembrar aqui que a flor de lis é o símbolo da realeza francesa, né? E esse estandarte aqui que nós podemos ver é tal qual o estandarte que Joana d'Arc usou. Até hoje ele é fabricado. Esse, inclusive, é um exemplar atual que lá em Orleans e mais em outros lugares da França tem uns cantos aí que eles, por encomenda, eles fabricam, confeccionam esses estandartes. Então, olha que coisa linda. O estandarte, ele tem a flor de lis, ele é coalhado de flores de lis, representando a realeza francesa. Ele tem os nomes Jesus Maria, Jesus Maria, Jesus escrito com H, naquela época se escrevia, nós já falamos isso, e é escrito também em latim o nome de Maria, não Marie, mas Maria, e nós temos o Cristo ladeado por 2 anjos. E então Joana d'Arc vai nos dizer: com sua mão direita parecia abençoar um raminho florido de flor de lis, que um anjo trazia nas mãos, enquanto que um outro anjo parecia rezar ao lado esquerdo de Nosso Senhor. Os nomes de Jesus e Maria estavam bordados com letras de ouro. E perguntaram-me se eu já tinha visto tal espada. E ela vai falar sobre a espada.
Respondi que não, mas que os santos me revelaram sua existência e sua presença nesse túmulo. Então é muito interessante esses detalhes, né, que nós temos a felicidade de ter acesso a eles pela própria Joana d'Arc. E então, ela sendo aparamentada pelo estandarte, pela espada, pela ferradura, pela armadura, tudo isso foi confeccionado em Tours, então ela segue para Orleans. Então, por favor, a próxima, Tavares. Aqui nós vamos ver uma reprodução da armadura de Joana d'Arc. Ela foi confeccionada em aço, e o aço ele tem essa coloração esbranquiçada, e ao sol, à luz do dia, reluz e fica assim, tinindo, assim, fica bem luminoso, né? E essa armadura, essa reprodução, nós vamos encontrar no Museu de Joana d'Arc em Rouen, onde ela foi queimada. E no dizer de Leon Denis, é um arnês, né? Leon Denis muito poético, ele usa até uma palavra meia que não é muito utilizada, que quer dizer armadura, né? Mas ele diz um arnês de rutilante alvura. Isso está no capítulo 6. E aqui à direita nós temos uma estátua policromada de Joana d'Arc, que ela traz aquele corte de cabelo tipo cuia, como ela usava, né? Coupe en Sébille, como se diz em francês. E nós vamos encontrar isso na Catedral de Estrasburgo. Então, assim, essa era a maneira como Joana d'Arc fazia a rentrée dela, se apresentava nos campos de batalha, montada num belíssimo cavalo, lógico. Então, Tavares, por favor, vamos dar continuidade. E aqui nós temos Orleans. Orleans foi a grande desafio para Joana d'Arc, porque ela estava muito bem cercada pelos ingleses. Vocês veem esses pontinhos vermelhos aí, são as bastilhas inglesas, que se a gente contar, me parece que são 10. E nós temos do lado de fora de Orleans, nós temos uma única bastilha francesa, que ela está naquela ilha ali, tá? A bastilha de Saint-Antoine. Então, vejam que Joana chega e ela vem com uma provisão de víveres. Então, o pessoal tem que sair dos muros de Orleans num barco, e ela estava se posicionada, mais ou menos, acredito eu, ali onde tem escrito o nome La Loire, que é o rio, né? O rio Loire. Então, eles tinham que sair de barco e trazê-la. Mas só que o vento estava na direção oposta. E aí aconteceu, né, aos olhos do povo, um milagre, porque, de repente, o vento muda de posição e faz o barco, a vela, chegar até o lugar onde estava a provisão de víveres, com Joana enfim, e os homens dela. E aí o vento vira novamente, depois que eles colocam os víveres no barco, o vento vira novamente e os conduz de volta às portas da cidade. Muito interessante, né? E nós vamos encontrar também um episódio muito interessante em Orleans, que ali nós podemos ver Saint-Lô, que é uma bastilha que, assim que ela chegou, ela entrou e ficou dentro da cidade de Orleans, e ela estava exausta, ela foi dormir. E aí os soldados, ela tinha generais ao seu comando, e eles não admitiam isso, eles aceitavam, mas não aceitavam. Então eles resolveram fazer um ataque a Saint-Lô, e foram rechaçados fragorosamente. Então ela é advertida, ela é acordada imediatamente pelas suas vozes, que dizem a ela que vá ao socorro. Então ela vai correndo com aquele ímpeto todo, e ela consegue reverter a situação, e logo, logo cai a bastilha de Saint-Lô. Então, vejam vocês que o tempo todo Joana d'Arc foi assim. Ela
fazendo de um lado e eles desfazendo de outro. Em momento nenhum eles aceitaram por completo ela como a chefe do exército francês. E tanto assim é que assim que eles puderam se ver livre delas, assim que eles conseguiram as coisas mais importantes, ela acidentalmente ela foi capturada e eles não fizeram nada para reverter a situação. Então, é isso daí. Tavares, vamos seguir, então, por favor. E aqui nós temos um depoimento do Duque de Alençon, que foi um dos homens que lutou com ela, e temos tantos outros depoimentos. Esse depoimento nós escolhemos do capítulo 19, mas fala da retomada de Orleans, né? Então, esse duque ele vai falar uma coisa muito interessante assim. Nas coisas da guerra, Joana era muito experiente, tanto para empunhar a lança, como para reunir um exército, ou ordenar um combate e dispor a artilharia. Procedia com tanto acerto e providência, como se for um capitão que houvesse guerreado durante 20 ou 30 anos. Sobretudo no manejo da artilharia, é que era muito entendida. Então, vejam só, isso, lógico, nós sabemos, e o próprio Leon Denis, ele vai nos revelar isso em um desses capítulos, que Joana d'Arc ela teve outras encarnações, e muito provavelmente, com certeza, inclusive, quando ela, na encarnação dela de celta, ela foi uma guerreira celta, e em outras encarnações ela foi se adestrando nas artes bélicas, né, para chegar a esse fim, a essa finalidade. Então, vamos seguir, Tavares, por favor? E agora nós chegamos à Catedral de Notre-Dame de Reims, tá? Local da coroação de Carlos VII, num domingo, a 17 de julho de 1429, data que assinala o ponto culminante da epopeia de Joana d'Arc, o comentário de Leon Denis. E Leon Denis prossegue em seu comentário. Eles lá estão, todos os grandes espíritos da Gália, festejando o renascimento do país natal, todos os que amaram e serviram até a morte a nobre terra da França, pairam por sobre o povo em delírio. Então estavam presentes Vercingetorix, Clovis, Carlos Martel, Carlos Magno, Roland e todos os heróis que lutaram pela França. Então vejam vocês o momento apoteótico da coroação de Carlos VII, que realmente foi um marco, foi assim um turning point na questão da retomada da França, na expulsão dos ingleses. Mas por quê? Por que até então Carlos VII estava tão enfraquecido? Porque ele não era rei, ele era Delfim. E enquanto não fosse coroado, enquanto não fosse sagrado rei, ele não tinha moral perante o povo. Porque pela crença, pela mentalidade da Idade Média, o rei ele era um representante de Deus na Terra. Inclusive, a cerimônia de coroação, ela vinha com a sagração. O rei ele era sagrado. O que significava isso? Ele era ungido com um óleo sagrado, mostrando que a partir dali ele ficava reservado, ele ficava dedicado, ele iria se devotar a Deus no tocante às questões de Estado. Essa unção, esse ritual de unção, inclusive, foi assim ele foi buscado na Idade Média, eles usavam isso, ele foi inspirado no Antigo Testamento, porque os reis do Reino Unido, de Israel e Judá, eles eram sagrados, eles eram ungidos. E agora vem um fato muito interessante, que isso marcou realmente. Por que é que isso foi tão importante, essa coroação
e a sagração? Porque na França, os reis eles eram coroados, era tradição, na Catedral de Reims, na Catedral de Notre-Dame de Reims. E a sagração era feita com um óleo sagrado que, segundo a lenda cristã, esse óleo era guardado desde a época de Clovis. Clovis I foi um dos primeiros reis dos francos, e ele era pagão. Então, num determinado momento, ele se converte ao cristianismo e ele é batizado. E por quem que ele é batizado? Por São Remiro. Acho que é São Remiro. Em francês, Saint-Remy. São Remígio. E, inclusive, nós temos uma informação de que o São Remígio seria uma das encarnações de Emmanuel. Isso quem nos traz é o médium Carlos Alberto Braga Costa, no seu livro Chico, Diálogos e Recordações, onde ele vai trazer diversas informações que ele colheu diretamente de Arnaldo Rocha, o esposo de Meimei, que, por sua vez, era íntimo de Chico Xavier. Então, ele traz essa revelação, que o São Remígio seria uma encarnação de Emmanuel. Então, vejam só que coisa interessante. Então, vamos mais um, então. Então, aqui nós temos a coroação, que também é um outro mural de Gilles Eugène Leneveux, que também está no Panteão de Paris. E aqui à direita nós temos uma iluminura medieval que vai nos mostrar a Santa Ampola, la Sainte Ampoule. Está pequenininho, mas nessa pia batismal está mergulhado Clovis. E acima dele desce uma pomba e trazendo no bico a ampola. Então vejam só que a coroação de Carlos VII deu a ele um poder extraordinário. Tanto que depois dele, o seu primo, que também disputava o trono da França, o rei da Inglaterra, ele foi coroado em Paris, no ano que Joana d'Arc foi queimada. Joana d'Arc foi queimada em maio, e o rei da Inglaterra foi coroado rei da França em Paris em dezembro. Mas não teve assim repercussão nenhuma, não teve validade, o povo não acreditou, porque o povo realmente tinha essa crença de que o rei deles, depois da coroação, ungido com um óleo sagrado, que tinha descido no bico de uma pomba, que tinha sido usado no batismo de Clovis, isso tudo foi assim, um instrumento psíquico fortíssimo. E, a partir daí, então, ele teve condições de ganhar, de expulsar mais na frente, de recuperar ainda as cidades que ainda estavam sob o domínio dos ingleses, né? Então, Joana d'Arc, ela fez... Então, nós estudamos aqui nesse capítulo as duas missões importantíssimas de Joana d'Arc, que foi desfazer o cerco de Orleans, porque também a gente tem que entender que Orleans era, e acredito que até hoje seja, a segunda cidade mais importante da França, depois de Paris. Então, Paris já estava ocupada pelos ingleses. Imagina se Orleans acontece a mesma coisa, Carlos VII era um passo assim para a derrota total dele. Então, Joana d'Arc consegue desfazer o cerco de Orleans, leva o rei até a Catedral de Reims, né? Faz ele ser coroado, ungido rei, e a partir daí, então, tudo muda, né? Então, era isso daí. Por hoje fica assim, não sei se eu me estendi muito. Ainda tem mais alguma coisa? Eu acho que sim, põe mais um quadrinho aí, que é o encerramento. Pronto, então, aqui nós temos o fim da terceira apresentação, com um quadro belíssimo de uma pintora canadense, foi pintado em 2011, um óleo de Emily Balivet.
Então, vocês vejam que até hoje Joana d'Arc continua inspirando os artistas jovens, né? Exatamente. Obrigada, Paulo, muito obrigada pelo estudo da noite de hoje. Com certeza, todos nós muito aprendemos. E eu acho interessante quando você falou da flor de lis, né? que era geralmente um símbolo utilizado pela nobreza francesa, não era isso? Uhum. Mas só é interessante que antes, na cidade anterior, ela havia sido checada a pureza dela, física, né? A virgindade. E a flor de lis, ela também simboliza a pureza de corpo e de alma. Olha que coisa Daí, linda. no estandarte, Olha né, que coisa, né? ser desenhado Jesus entregando um raminho de flor de lis ao anjo, que é símbolo da pureza de corpo e de alma. Então, quando ela eu acredito, né, ela deve ter sugerido colocar, estampar o estandarte com flor de lis, e mais, né, essa imagem de Jesus entregando o raminho de flor de lis, era como ela estivesse afirmando: eu sou pura. Olha que coisa. É isso mesmo, valeu. Arrematou. Interessante, né? Interessante, né? Olha, muito obrigada pela aula. Mas que, aliás, foi instrução dos espíritos, né? Mas calhou bem com a natureza dela, né? Exatamente, né? Muito obrigada pelo estudo, tenho certeza que todos, né, gostaram. E semana que vem continuaremos, porque o Paulo foi até o capítulo 8, né? Nós temos ainda mais 4 capítulos da primeira parte e o restante dos capítulos da segunda parte. Muito obrigada, Paulo. Até para a semana que vem, se Deus quiser. Então, agora nós vamos à prece e, após a prece, as considerações finais, né? Então, vamos à prece. Vamos. Vamos elevar nossos pensamentos e nossos sentimentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, a esses espíritos bondosos que nos cercam, que nos empurram, que nos ensinam e nos guiam, e especialmente ao espírito de Joana d'Arc, de grandeza indiscutível, e a quem nós prestamos o nosso respeito e afeto. Obrigada, Senhor, por esses momentos de aprendizado. Obrigada ao nosso Paulo, que trouxe tantos aspectos interessantes, envolventes dessa história tão bonita e, ao mesmo tempo, tão triste dessa menina que salvou a França, cumprindo a missão que veio ter na Terra. Que Deus sempre a abençoe. E abençoe o nosso Paulo, por nos trazer esses ensinamentos tão interessantes sobre a vida dela. Agradecendo à Web Rádio Estação da Luz, que nos recebe sempre com esse carinho, a nossa Casa Espírita, Rita de Cássia, e a todas as casas espíritas, Allan Kardec, Paulo de Tarso, Bezerra de Menezes, que, envolvidas nesse projeto de divulgação da palavra e da obra do nosso querido Leon Denis. Agradecemos a Leon Denis e a sua falange. Agradecemos esses momentos de reflexão que esperamos possam ser aproveitados por todos aqueles que se interessam pelo Espiritismo. E assim, Senhor, pedindo a sua bênção para mais essa semana,
e agradecendo a presença dos nossos queridos companheiros que toda semana nos brindam com a sua presença, com seu carinho, que possamos nos manter sempre no estudo da palavra do Senhor Leon Denis. E assim, Senhor, pedimos licença para encerrar esse momento de reflexão, dando graças a Deus. Obrigada, Senhor. Graças a Deus. Obrigada, Terezinha. Queremos passar para o Tavares, né? O técnico da nossa web rádio Estação da Luz. Tem algum recado, Tavares? Tavares? Então, vamos às considerações finais, né? Paulo, suas considerações finais, por favor. Primeiro os convidados. Minhas considerações finais é que eu estou sempre muito agradecido por essa oportunidade, né? Não tem assim palavras para que possa expressar a minha gratidão, a minha emoção, a minha satisfação de estar aqui com vocês, transmitindo aquilo que eu tenho estudado, né? Então, a gente estuda e passa adiante, né? É um processo muito bonito de dar e receber, né? É isso. Nós que agradecemos, né, o produto dos seus estudos, né? Luiz, suas considerações finais. Considerações finais é um agradecimento geral, estar aqui aprendendo, estudando, agradecendo ao Paulo, ao Web Rádio, ao Tavares, a todos que sustentam esse estudo. Muito obrigado e boa noite. Eu agradeço também muito a todos que nos ouviram e vão nos ouvir ainda, né? Porque o vídeo fica aí no ar, enfim, bastante tempo. Agradeço ao Paulo, agradeço aos nossos amigos, meus companheiros, esperando estar aqui na próxima quinta-feira, e vocês também. Agradecemos ao Tavares, né, que tem sempre uma imensa paciência conosco, e vamos aguardar até a próxima quinta-feira. Uma ótima semana para todo mundo. Abraço, gente. Valerinha. Obrigada, Paulo. Realmente, assim, a gente agradece a Denis por essa linda obra, né, por toda a sua poesia, eu escrevi sobre essa grande heroína, mas agradecemos a você porque você traduz, né, aperta a tecla SAP, traduzindo para nós de uma forma visual também, né, assim, dessas gravuras lindíssimas que você traz, e também na arte de contar uma história, Paulo. Obrigada, porque isso ajuda a gente a aprender e a aprender tanto a doutrina quanto a obra de Denis, viu? Obrigada a todos, Tavares, a rádio, as nossas casas, nossos guias protetores, e como diria Leon Denis, avante, né? Sempre adiante. Sempre para o mais alto, né? A todos vocês, sempre para o mais alto. Amigos, muito obrigada pela presença de todos e principalmente dos nossos irmãos da cidade de Coromandel, do Grupo Espírita Paulo de Tarso, que são agora nossos parceiros, nossos queridos parceiros. Uma semana de paz, luz e amor, e contamos com vocês, com todos vocês, na próxima quinta-feira. Muita paz para todos. Obrigada. Tchau, gente. Tchau.